Hoje, o que o Senhor ministrou ao meu coração é algo que talvez você possa dizer assim, mas eu já ouvi sobre isso tantas vezes. Mas Deus tem ministrado de uma forma diferente. E tudo que o Senhor tem falado a respeito da gente viver em plenitude, muitas vezes eu vejo e eu acompanho o quão é difícil para nós entendermos aquilo que Jesus fez naquela cruz. O quão é difícil a gente largar das nossas verdades para entender que o sacrifício de Jesus na cruz, ele foi suficiente, mais do que suficiente, para nos livrar de todo pecado. Quantas vezes a gente tem ouvido pessoas falarem que estão na igreja, convivem com a palavra, mas não são capazes de enxergar de que são perdoadas por Deus. Sentimentos de culpa, sentimentos de tristeza, de angústia, de depressão. Isso tem, de uma certa forma, tomado as pessoas no corpo de Cristo. E justamente nós que conhecemos a palavra, a gente conhece o Deus ao qual nós temos adorado, ao qual nós temos crido. E por que isso acontece muitas vezes? Por que existem pastores, gente que ministra o evangelho e que tiram a própria vida? O que leva uma pessoa a viver tanto tempo dentro de uma igreja sem conhecer a Cristo, sem querer se entregar a Ele? O que faz de nós pessoas que colocamos muitas vezes o sacrifício de Jesus na cruz como algo insuficiente para que a gente seja liberto de todo pecado, de toda culpa? Nós servimos a um Deus que Ele tem muitos atributos, e um deles é a generosidade. E às vezes a gente tem dificuldade para entender a generosidade de Deus. E quando a gente fala de generosidade dentro da igreja, a gente acha que generosidade é você trazer 1 quilo de alimento para a cesta básica de alguém. Ou a gente acha que a generosidade é você entregar um dinheiro a quem precisa. Roupa. A gente atribui generosidade a coisas materiais. E, na verdade, a generosidade, ela vem do nosso Pai. Ele sempre foi generoso. E por que eu estou dizendo isso? Porque na generosidade dele, ele deu o seu único filho para que morresse numa cruz, para que eu e você pudéssemos ter a salvação. Só que essa generosidade de Deus, a qual perdoou a gente de todos os nossos pecados, que trouxe uma remissão de tudo que nós éramos e nos deu a oportunidade de sermos enxertados no corpo de Cristo, isso muitas vezes não é suficiente. Nós não achamos que é suficiente para que a nossa vida seja liberta e restaurada. Nós achamos que nós sabemos mais do que Deus. A gente se põe numa posição onde o que Cristo fez naquela cruz não consegue nos perdoar de todos os nossos pecados. Por quê? Por que a gente pensa dessa forma? Por que a gente vive tanto tempo aprisionado em pecados que já eram para ter sido vencidos desde o primeiro dia que nós nos convertemos? Por que a gente ainda vê tanta gente presa à pornografia? Por que a gente ainda vê tanta gente presa na mentira? Por que a gente ainda se deixa ser preso por essas coisas que atrapalham o andamento que foi dado por Deus para que nós não sofrêssemos tudo isso? O que tem feito do povo de Deus um povo cativo nos seus próprios sentimentos, escravos da maldade, escravos ainda daquilo de coisas que já foram vencidas na cruz. Sentimento de fracasso, que eu tenho atendido e falado com gente que mais me fala assim: eu estou desanimada. Mas desanimado com o quê? Se Jesus já fez tudo na cruz. Da onde vem o nosso desânimo?
a não ser de um egoísmo que nós temos. Sabe que muitas vezes a gente ouve falar de Jesus, a gente escuta falar do sacrifício dele na cruz, esse louvor que fala: ó morte, onde estás? Jesus ressuscitou. Isso aí é para trazer uma alegria tão grande nas nossas vidas que os nossos problemas ficam para trás. A ressurreição de Cristo não foi uma brincadeira, ela não é uma frase que a gente canta no domingo à noite. Ela é uma verdade. Nós estamos debaixo de uma verdade. E por que então viver uma vida atribulada, cheia de pensamentos negativos? Porque nós não permitimos morrer com Cristo. E aí a gente olha para a nossa vida e fala assim: mas como assim? Eu já tô na igreja, eu já morri. Você pode ter morrido para o vício das drogas? Sim. Você pode ter morrido, ter deixado de lado a bebida? Sim. Você pode ter deixado de lado a fornicação? Sim. Mas você morreu para a sua vontade, para que Cristo restabeleça a dele? Você morreu para aquilo que são os seus sentimentos, para que Cristo manifeste em plenitude? Ó morte, onde estás? Jesus ressuscitou. Ele está vivo e Ele habita em nós. E a gente escuta isso domingo após domingo, todos os dias da semana. E todos os dias a gente volta para as mesmas questões. E eu não estou falando isso porque eu estou brava, não estou brava. Estou falando isso porque isso é algo que traz vida sobre nós. E eu quero falar com um povo vivo nessa manhã. Eu quero falar com um povo que tem uma promessa. Um povo que não para diante das circunstâncias. Eu quero falar com pessoas que estão nesse lugar para sair daqui cheios de vida, para transbordar sobre a vida de outros. Mas não a própria vida, a vida de Cristo. Jesus ressuscitou. Ele sofreu, Ele morreu, Ele levou sobre si todos os nossos pecados. E todos os nossos pecados estão perdoados. Eu não preciso mais continuar aquela vida de morte, de miséria. Jesus ressuscitou. Por que então ficamos tristes? Porque nós não nos permitimos que Ele faça em nós a transformação. O nosso egoísmo, a nossa vontade própria. Somos egoístas pela velha natureza. Que natureza é essa? Natureza adâmica. A gente nasce e cresce egoísta. E quando a gente vem para Jesus, a gente vem egoísta. Nós pensamos somente em nós. Se você pega uma criança e durante o desenvolvimento dela, a primeira coisa que ela faz é assim: é meu, tudo é meu. E você tem que ensinar ela a repartir com os outros. E às vezes na vida espiritual, a gente fica do mesmo jeito: é meu, é meu, é meu. Sabe que com Cristo não existe é meu, existe o nós. Porque fazemos parte de um corpo glorioso, que é Cristo, o corpo de Cristo. Então nessa manhã, o que a gente mais tem a meditar é você olhar para dentro de você e quais são as coisas que têm te afligido, que têm feito com que você seja escravo, que têm te paralisado. O que tem trazido você nessa dor até hoje. O que tem feito você sofrer tanto, a não ser aquilo que você não entende, que é o sacrifício de Jesus na cruz. Quando eu entendo isso, eu entrego para Ele toda a minha vida, todos os meus sentimentos. Não há espaço para que eu me sinta sozinha. Não há espaço para que eu me sinta abandonada, rejeitada. Porque nele eu consigo acessar todas as promessas de Deus. Mas eu preciso largar a mão da minha vontade, da forma como eu penso, para eu pensar no coletivo. Senhor, como o Senhor pensa, como nós faremos. Sabe a visão do egoísta? Ele pensa somente naquilo que é para ele. São os problemas dele, as dificuldades dele,
as necessidades dele. E a partir do momento que nós olhamos para um todo e fala assim, eu tenho um Deus que habita em mim, eu posso muito mais do que aquilo que eu estou fazendo. Eu posso me doar para que as pessoas ouçam para falar de Cristo. Eu posso abençoar a vida das pessoas. Eu posso olhar para as pessoas e ver nela algo de Deus. Eu posso olhar para as pessoas e perdoá-las. Toda pessoa que tem dificuldade no perdão é devido ao egoísmo. Porque eu retenho, eu seguro, eu não quero, e o eu impera em tudo que nós pensamos. O que fez para mim, o que eu vivi, a minha vida. E quantas vezes a gente não é acostumado a falar assim o tempo todo. Mas experimente a entender a morte de Jesus na cruz como algo mais do que suficiente para que eu e você temos uma vida em abundância. Qual que é a grande dificuldade? É eu olhar para as pessoas e não acreditar que Jesus morreu por elas. Eu posso até achar que Jesus morreu por mim, mas eu não acho que morreu para fulano, porque fulano é difícil, porque fulano é bravo, porque fulano é isso. É tempo da gente despir das nossas vontades, lançar fora e nos arrependermos pelo nosso egoísmo. Somos filhos de um Deus que é generoso. Somos filhos de um Deus que não usa sempre na primeira pessoa. Tudo que nós devemos pensar e falar é no nós, é no coletivo. São as nossas vidas. Nós somos adoradores. Em Romanos 8:32, é um texto importante que fala sobre a generosidade de Deus. É uma das promessas mais preciosas de Deus para o seu povo. Se você quiser abrir lá. Paulo diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por nós, o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Vocês percebem que Paulo disse assim, por todos nós. Aquele que não poupou o seu próprio filho, por todos nós. E aqui Paulo, ele não responde a pergunta. Ele diz assim, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Paulo aqui ele pressupõe que a gente saiba responder que sim. Porventura não dará todas as coisas? Sim ou não? Sim. E o que inclui esse todas as coisas? A gente fala que sim. A gente fala que sim. Mas será que eu vivo esse sim? Todas as coisas. Tudo. Tudo que você deseja, todos os seus sonhos, toda a sua vida, em tudo você é herdeiro em Cristo Jesus. Nesse versículo a quem ele se refere, por todos nós, são as pessoas referidas nos versículos 29 e 31. Vamos ler lá? Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será? Olha para a sua vida, pensa naquilo que você tem vivido e que você muitas vezes pensa em desistir, em parar no meio do caminho. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqui não há espaço para a gente desanimar, duvidar, para a gente pensar assim, ah não, mas ele morreu para outros. Eu não sei se na minha vida, por todos nós. Ele morreu por todos nós. E nele nós fomos inseridos.
no corpo de Cristo. A razão pela qual Paulo pode nos fazer essa promessa: as pessoas predestinadas, as justificadas, estes são os filhos de Deus, dispersos, gentios, eu e você. Para essas pessoas, Paulo diz: a morte é garantia absoluta de que receberão com ele todas as coisas. A morte de Jesus na cruz é garantia absoluta. Então, por que ficar andando, pensando na morte, em morrer, em tirar a própria vida? Para que ficar pensando se a sua dívida vai ser paga ou não? Se os seus problemas? Cristo morreu para que todas as coisas nós pudéssemos ter acesso à plenitude em todas as áreas. Por que ficar preocupado ao ponto de tirar a sua paz, cabisbaixo, chorando, triste, se Cristo levou sobre ele todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades? Essa é uma lógica que é falada aqui em Romanos 8:32. E aí muitas vezes as pessoas falam assim: mas se eu já estou na igreja há tanto tempo, se eu já conheço a Jesus há tanto tempo, por que eu vivo essa vida de miséria? Eu vou te falar com muito amor, mas é para que eu e você possamos crescer nisso. É porque você não entregou a sua vida por completo para que Ele trabalhe. É porque eu e você muitas vezes ainda estamos presos a coisas que já foram vencidas, a coisas que já foram perdoadas. Mas a gente se prende e nos tornamos escravos por falta de perdão, por falta de vontade de ser generoso, por não entender, por não querer entender o sacrifício de Jesus na cruz, por ficar pensando e deixando que Satanás trabalhe na sua mente, enquanto ele já não tem mais autoridade para isso. É ficar pescando o pecado no mar do esquecimento. É por sermos egoístas que nós não vivemos em plenitude aquilo que diz a palavra de Deus. Em que tudo, nós somos herdeiros de todas as coisas. Quantas vezes a gente tem que ficar o tempo todo lutando contra pecados que já foram vencidos? A gente tem que ficar... O pecado não é para você ficar lutando para não pecar. É algo que tem que ser vencido na sua vida, para que você passe para outro estágio. Ai, não, é um sofrimento, eu não posso pecar, não posso pecar. Não, a sua vida tem que ser uma vida livre. Tem que ser uma vida plena. Você tem que viver de uma forma onde quem domina é o Espírito de Deus, não a sua alma, não os seus sentimentos. Mas às vezes a gente entra numa plataforma que foi falada uma vez pelo apóstolo Cristiano, que é a plataforma do eu já sei. Então tudo que é ministrado, a gente olha e fala assim: não, isso aqui eu já sei. O egoísmo, né? Eu já sei disso. Eu já ouvi falar sobre isso. Mas se está sendo falado de novo, é porque nós precisamos mudar. É porque a gente precisa deixar a vontade que é humana, que é carnal, que é pequena, que é suja, a nossa verdade, a nossa vontade, para viver aquilo que é a vontade de Deus. A morte é fácil? Não. Morrer para as nossas vontades pode ser fácil? Não é fácil. Porque a gente ainda é preso em muitas coisas, mas é possível. É possível você ter uma vida restaurada. É possível você olhar para a cruz e falar assim: eu morri com Ele. Por que eu me preocupo tanto com o que as pessoas falam? A minha reputação, se vão falar, se não vão falar de mim, se estão pensando isso ou aquilo. Porque eu ainda estou preso naquilo que é a minha aparência. Por que eu me preocupo tanto com a opinião alheia? Por que a opinião alheia é tão importante?
Porque eu ainda tenho a minha aparência que eu preciso manter. Quando você entrega tudo ao Senhor, quando tudo que você tem é colocado nas mãos dele, a sua aparência é a coisa que menos importa. Porque eu sei que eu estou fazendo, que nós estamos fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Então, se você olha para a sua vida e detecta alguma dessas coisas, eu quero te convidar nessa manhã a você morrer para as suas vontades. É um convite muito legal, né? Né, Maico? É um convite muito bom, porque é possível. É para isso que você veio aqui, para que a vida de Cristo flua em você, para que os seus pensamentos sejam tão pequenos, tão minúsculos, que a vontade dele seja restabelecida na minha e na sua vida. Existe sim uma vida plena com Deus. Existe sim você experimentar do amor dele. Mas se você quiser isso, morra para as suas vontades. Morra para aquilo que são os seus desejos pessoais. Entregue a ele. E você vai ver que cada desejo pessoal da sua vida que agrade a ele, ele terá prazer em te presentear. Sabe por quê? Ele não é um Deus que é carrasco. Ele não é um Deus que vai deixar você passando necessidade, vontade. Ele tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer em trazer sobre a sua vida algo que é um sonho seu. Mas o seu sonho tem que estar debaixo daquilo que é a vontade dele. E porque ele te ama, ele concede a você. Você acha que Deus não tem alegria em te dar um presente? Deus, ele faz mimos na vida da gente, não é? Deus, ele traz coisas sobre nós que às vezes a gente nem imagina. Os presentes de Deus. Os presentes. Então, se você hoje largar daquilo que é a sua vontade, você entender que essa morte de Jesus na cruz foi um sacrifício tão grande e por tanto amor pela sua vida. O amor dele foi imenso por nós. Ele não precisava, mas ele quis. Ele sonhava com a nossa vida desde a fundação do mundo. Então, o que tem impedido você de imergir, de mergulhar nessa graça soberana de Deus, que é simplesmente você aceitar a Jesus e mergulhar no amor dele? Quanto mais eu mergulho em Deus, quanto mais eu busco, quanto mais eu tenho intimidade, mais eu tenho vontade de entender quem ele é. Mais eu tenho vontade de sonhar os sonhos dele. Mais eu tenho vontade de ser generosa com a pessoa que está do meu lado. Mais eu tenho vontade de me doar para que outros conheçam esse Deus maravilhoso ao qual eu sirvo. A minha vontade, o meu eu, não é nada. Eu sempre falo, o meu eu, Adriana, não pode salvar ninguém, não pode curar ninguém. Não pode fazer nada por ninguém. Mesmo porque se eu ficar focada no meu eu nunca vou abençoar alguém. Mas a minha vida sem Cristo não é nada. A sua vida sem Cristo também não é nada. Então, por que viver, ter uma promessa tão grande, ter o direito à vida eterna, ouvir o que Jesus fez na cruz e não viver? Às vezes a gente acha que Satanás está lutando para tirar a gente da igreja. Tem muita gente assim, né? Satanás está lutando para me tirar da igreja. Às vezes Satanás não quer te tirar da igreja, ele quer te deixar aí, sentado, triste, infeliz, achando que está vivendo uma vida com Deus, achando que está conseguindo todas as coisas, sem largar as suas vontades e continuar aí, sentadinho, infeliz. Você dentro de uma igreja, ouvindo falar de Jesus e não vivendo, é muito mais prejudicial. Porque se você estiver dentro da igreja e entender que Cristo morreu por você, que você pode não ter nada de legal na sua vida, mas Ele te faz um vencedor,
Se você tomar posse disso, se você olhar para isso e entender que a morte dele naquela cruz incluiu você, falou assim, vem morrer comigo, e a hora que você decide morrer com ele, que nada pode te paralisar, que nada pode te separar, que nada pode acontecer com você. A hora que você entende e vive isso, meu irmão, nada te segura. Não é a circunstância financeira, não são os sentimentos, nada pode te separar desse amor, a hora que você decide. Mas para isso é necessário a gente morrer para aquilo que a gente acha que é a nossa verdade. E deixar que Cristo flua em nós. Deixar que Ele transborde em nós. Sabe por que muitas vezes você pode olhar para as pessoas, né? Tem gente que fala assim, mas você é tão feliz, você não tem problema? Os problemas não são meus. Eu passo por problemas, mas eu não posso deixar com que esses problemas sejam maior do que o Deus que eu sirvo. Eu não posso deixar que esses problemas me atrapalhem de adorar a Deus. Tem gente que fala assim, eu estou chateada, eu não estou conseguindo, eu não vou para a igreja. Fala assim, ué, mas o que a igreja tem a ver com isso? A igreja é o lugar onde você vem para ser restaurado, onde você vem para adorar a Deus, onde você vem para entregar um louvor e adoração a Ele. Se você está chateado, se você está triste, é na igreja que você tem que vir. Eu não deixo de trabalhar no dia seguinte, mas eu deixo de vir na igreja. Eu deixo de participar. Eu deixo. Sabe qual é a grande chave se você quer virar a sua vida nessa manhã? Adore a Deus em todas as circunstâncias. Pega essa frase que a gente sempre canta, ó morte, onde estás? Jesus ressuscitou, e coloca ali que você ressuscita junto com Ele, que você vai viver uma vida plena, que a sua vida, diante de tudo que você já passou, não tem mais nenhum sentido, mas somente o que Cristo fala que você é. E Ele fala que você é filho, Ele te chama para perto, Ele te chama para ter intimidade, Ele te chama para ter vida, Ele te chama para ser feliz. E quando você entender isso, você passa por problemas, você passa por circunstâncias, mas nada te aflige de adorar a Deus. Sabe, se a gente chega aqui, nesse momento, e esse daqui é apenas um local, mas a adoração, ela vem daqui. Quando eu quero cantar, quando eu quero louvar ao Senhor, com o meu coração, eu consigo abrir a atmosfera para que Ele venha. O culto somos nós que fazemos. Às vezes a gente vem tão cheio de problema e tão envolto nesses problemas, que a gente chega aqui e a gente quer receber. A gente quer receber. Eu quero receber uma palavra, eu quero receber uma profecia. Mas você veio aqui para adorar. Você não é uma pessoa que tem que ser reativa. Sabe? Se está bom, eu estou louvando e estou bem, estou junto com Deus. Se não está bom, nada acontece. Você não é chamado para ser esse tipo de pessoa. Você é chamado para onde quer que você entre, mudar a atmosfera do ambiente. Você não é chamado para chegar nos lugares, simplesmente onde é a igreja, e você declara, Senhor, eu te adoro. Não, você é chamado para adorar a Deus em todo lugar que você vai. Seja na casa dos seus familiares, seja no seu trabalho, seja na sua escola. Mas aí, às vezes, a gente está tão cheio das coisas, dos problemas, que a gente fica assim, não, mas e isso daqui? E fulano falou de mim, e ciclano, e eu não gostei disso, e será que aquilo? E a gente fica ali. Né? Não sei se eu vou lembrar o nome, mas tem o mundo de Wall-E, como é que é? Tem alguma coisa assim? Quem lembra? Onde a pessoa só fica no próprio mundo. Bob. O fantástico mundo de Bob. Né? Tem os filhos que já aceitaram a Jesus, mas vive lá, no fantástico mundo de Bob.
aonde só as coisas que são pessoais. Saia do campo pessoal nessa manhã. Saia daquilo que você pensa no seu próprio eu. Pare de se preocupar com as coisas que fulano pensa, fulano fala, fulano faz. Para de pensar nisso. E comece a viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Ó morte, onde estás? Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Quem quer, nessa manhã, morrer para suas vontades? Nenhum amém. Nenhum amém. Ninguém está querendo morrer? Quando você olha para a vitória de Jesus naquela cruz, toda a rebelião que estava em nós, toda a nossa morte espiritual, Ele levou com Ele. Sabe de que morte, de que rebelião? A nossa natureza humana, adâmica, foi levada, para que nada possa nos atrapalhar de viver o que Cristo tem para que nós consigamos viver. Amém? Tem um louvor que eu gosto muito, queria ver se o Michael, o Rude Cruz. Eu quero que nessa manhã você escute esse louvor. Eu quero que você adore junto, mas que você pense que todo o sacrifício de Jesus foi para vencer qualquer situação que você está passando hoje. Às vezes você olha para a sua vida e você pensa que Jesus morreu, mas foi algo tão banal. Foi algo tão... Se perguntar, você vai falar assim, não, eu sei que a morte de Jesus na cruz e Ele ressuscitou. Mas eu quero que você pense nisso, aonde um inocente, o Filho de Deus, aquele que não havia pecado nenhum, Ele foi até uma cruz. Ele foi crucificado. Dele verteu sangue. E Ele ressuscitou para que você tenha uma vida plena. Para que nós tenhamos uma vida plena. Então, se isso não te alegrar, o que mais te alegra? Se isso não é algo que faz você acreditar que pode transformar a sua vida, o que mais você acha que pode transformar, se não for a cruz? O que mais você acha que pode trazer sobre você discernimento, trazer sobre você paz, trazer sobre você cura, trazer sobre você plenitude, se não for a cruz de Cristo? Não venha aos cultos como se fosse mais um culto, mais um dia para eu ir para a igreja. Ah, eu vou na igreja porque lá na igreja vão orar por mim e estou cumprindo um papel, um protocolo. Não, você não foi chamado para isso. Você foi chamado para ser adorador. Você foi chamado para olhar as coisas acima de qualquer circunstância. Não é só se a atmosfera do culto está boa, mas uma cruz foi erguida. O Filho de Deus foi crucificado. Ele foi ao inferno e tomou a chave do inferno para que você tenha vida, para que você tenha alegria, para que você tenha prazer em viver. Quantas vezes você olha para a sua vida e você fala assim, eu não tenho prazer nela. Sabe o que você está dizendo para Deus? Você está dizendo assim, o sacrifício que você fez na cruz, Senhor, não foi suficiente. Eu quero que você louve a Deus com isso. E se até hoje você não viu que muitas coisas na sua vida ainda estão presas no seu egoísmo, eu quero te convidar a lançar e a adorar e a entender que Ele morreu por você.